Olá, queridos, de graça e paz, Deus nos abençoe. Vamos para mais uma lição, hoje a lição 14, com base em Isaías 28 e 29. Hoje eu quero fazer diferente, eu quero apresentar o capítulo 28 e logo em seguida apresentar o capítulo 29. Vocês já têm os slides, né, bem divididos ali, bem didáticos, com imagens, com explicação. Então eu peço que vocês, para darem a aula, que vocês acompanhem esses slides. E como a gente sempre tem falado, né, tudo isso é um caminho e não um trilho. Então o que eu quero fazer, para não ficar repetindo apenas os slides para vocês, ou explicar os slides, eu quero explicar o texto bíblico. E assim, vocês compreendendo, fazendo anotações ali, vocês possam ter uma aula mais segura e mais confiante daquilo que eu vou ensinar. Tá bom? Então eu vou explicar primeiro o capítulo 28 e logo em seguida o capítulo 29. E eu sempre faço isso de maneira sistemática, que para mim é mais fácil. Então eu coloco sempre um título e divido por partes, tá bom? Vamos seguir assim. O título do capítulo 28 seria Quando Deus confronta nossa falsa segurança, tá bom? Primeiro uma introdução seria assim. Isaías 28 inaugura uma nova seção do livro, né, que é marcado por uma série de ai, ou dos ais, né? Se você olhar ali, é o início do 28 até o 33, está repleto desses ais, né? E o primeiro deles é dirigido a Efraim, que é o reino norte, né? Mas logo em seguida ali no capítulo 28, essa mensagem não fica reservada apenas a Efraim, reino norte, mas essa mensagem alcança também Judá, que é o reino sul. Então, embora o juízo sobre Samaria esteja em primeiro plano aqui, né, no capítulo 28, o verdadeiro problema do povo de Deus não era apenas político, era também espiritual. Então, ao longo desse capítulo, Isaías revela dois caminhos completamente diferentes. De um lado, ele mostra homens que confiam em si mesmos e que desprezam a palavra e procuram construir a sua segurança sobre fundamentos humanos. Do outro lado, Isaías pinta para a gente Deus oferecendo ao seu povo um fundamento firme, uma pedra angular que jamais será abalada. Então, essa tensão ela percorre todo o capítulo e continua extremamente atual para a gente. Bem, então vamos agora compreender um pouquinho mais o capítulo 28, tá bom? Isaías 28 ele vai nos revela muito sobre o caráter de Deus e ao mesmo tempo expõe o coração humano, como eu falei na nossa introdução, né? O capítulo ele começa com uma denúncia contra Efraim, o reino norte, cuja capital era Samaria. O que está acontecendo aqui? A cidade ela estava desfrutando de uma prosperidade, de uma fertilidade, de uma relativa estabilidade política tão grande que isso estava criando um orgulho nesse povo, né? Então, ao invés de levar o povo à gratidão, isso que eles estavam provando, prosperidade, fertilidade, essas coisas estavam produzindo orgulho. Eles passaram, então, a confiar mais naquilo que eles possuíam do que naquilo que Deus havia dado para eles, né? Por isso que Isaías descreve a Samaria, logo no versículo 1, como a soberba coroa dos bêbados de Efraim. A embriaguez aqui não é apenas literal, ela simbolizava também uma condição espiritual. Assim como um homem embriagado perde o seu equilíbrio, o discernimento e a capacidade ali de enxergar a realidade, né? Israel estava tão embriagada pelo orgulho que não conseguia ter discernimento espiritual, não conseguia compreender a vontade de Deus. Então, ela se sentia invencível, quando na verdade ela estava à beira de um juízo. E o pecado ele sempre produz essa cegueira. Por isso, o título da nossa lição é a cegueira espiritual, né? O pecado faz a gente acreditar que nós estamos seguros exatamente quando nós estamos mais vulneráveis. Então, esse é o pontapé inicial, logo ali no verso primeiro. Logo em seguida, então, Deus ele anuncia que ele levantaria um povo forte e poderoso para poder executar o seu juízo. Isso você pode ver no verso 2. Interessante que essa profecia ela se cumpre, queridos, quando a Síria conquista a Samaria ali no ano 722 a.C., né? Aquela coroa gloriosa seria lançada por terra e pisaria no pó, como diz o verso também 3, Isaías 28:3. A mensagem aqui é clara: toda segurança construída sem Deus, por mais impressionante que ela pareça, ela inevitavelmente vai desmoronar. Interessante isso, como afirma Provérbios 16:18.
A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Entretanto, essa primeira sessão, ela termina com uma esperança extraordinária, né? Ali até os versos de 1 a 7, que eu chamo de primeira sessão. Enquanto a coroa de orgulho de Efraim seria destruída, o próprio Senhor se tornaria coroa de glória e diadema de formosura para o remanescente do seu povo. Aqui nós temos um belo contraste, né? Deus remove aquilo em que confiamos para nos ensinar que Ele mesmo deve ser a nossa verdadeira glória. Aqui Deus está querendo ensinar o povo, olha, não confie em si mesmo. Não acredite que vocês... Quer ver? Leiam depois Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8. Quando o povo vai entrar na terra, Deus exorta o povo para não cair nesse erro que Efraim caiu. Se você conseguir ler, então, Isaías 28, junto com Deuteronômio 8, vai ajudar a ter um entendimento melhor do contexto de Isaías 28. A partir agora do versículo 7, você vai ver que Isaías ele volta os olhos dele não mais para Efraim, mas agora para Judá. O problema agora não é apenas a nação em si, mas são os seus próprios líderes espirituais, né? Sacerdotes e profetas também estavam embriagados. Novamente, essa imagem aponta para muito mais do que abuso de vinho. Ali não está condenando apenas que eles bebiam muito, mas fala que aqueles homens tinham perdido completamente a capacidade de discernir a vontade de Deus. Aqueles que deveriam estar conduzindo o povo diante de Deus estavam também embriagados, perdidos, incapacitados de discernir o que Deus queria e o que Deus não queria. O texto vai chegar a dizer que todas as mesas estão cheias de vômito. Isaías 28, 8. Ali é uma figura muito forte, né? Para mostrar a completa degradação da liderança espiritual. Aqueles que deveriam alimentar o povo com a palavra estavam moral e espiritualmente incapacitados. E o mais grave é que eles estavam desprezando o ensino do Senhor. Olha comigo, por favor, nos versos 9 e 10, esses dois versículos, você vai ver que eles ridicularizavam ou estavam ridicularizando a mensagem do profeta Isaías, como se Deus estivesse tratando adultos como crianças, né? Eles estavam achando os ensinamentos, a mensagem profética cansativa, a repetição lá dos mandamentos, quando na verdade Deus estava pacientemente instruindo eles. Olha que interessante. Eles estavam embriagados, ou seja, não conseguiam discernir espiritualmente nada. Deus estava querendo ensiná-los através dos profetas, por meio da palavra. Ainda assim, eles estavam achando que era um ensinamento muito simples, né? Uma palavrinha muito simples, como se fosse para criancinha. Nós não somos criancinhas, somos adultos, né? E ficar repetindo toda hora a mesma mensagem. Gente, parece que esse texto é para a gente hoje, né? Ele se encaixa muito bem na nossa realidade hoje. Então você vai ver aqui esses homens, né, mas embriagados com vinho, não apenas embriagados, mas desprezando o ensino do Senhor. E Deus pacientemente, né, quando a mensagem ela é repetitiva, é porque Deus quer com paciência instruir o seu povo, né? E isso nos lembra também Oséias 4, versículo 6, quando diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Interessante que não está sendo destruído por falta de conhecimento, como se fosse falta de revelação, ou falta de profecia, ou falta de palavra. Não. É porque o povo deixou de ouvir. Então, quando o profeta Isaías diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, não é porque lhe falta instrução, não tem a palavra. É porque eles não querem ouvir, eles não querem entender. Por isso que o povo está sendo destruído. Então, quando o povo não quer ouvir a palavra, o Senhor vai ensinar de outra maneira. Aí aqui a gente fala, né, que quando quando o povo rejeita a palavra, Deus faz então da disciplina um mestre, né? Se eles não querem aprender, se eles não aprenderam ouvindo os profetas, eles aprenderiam então ouvindo a língua dos assírios invadindo a terra. Versos 11 a 13. O verso 11 diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Isso é muito, muito interessante, porque a língua estrangeira seria um sinal do juízo divino. Há um princípio aqui muito importante, queridos, que seria assim: Deus prefere nos ensinar pela palavra, dominicalmente, semanalmente, diariamente, mas quando a gente endurece o coração, muitas vezes ele ensina por meio da disciplina. Hebreus 12 vai desenvolver exatamente essa verdade.
A disciplina não é sinal da ausência do amor de Deus. Ela é uma expressão desse amor. Eu peço que depois você leia Hebreus capítulo 12, tá bom? Mais adiante, a gente encontra uma declaração, uma das mais belas de todo o capítulo, né? Enquanto os líderes de Jerusalém buscavam alianças políticas, especialmente com o Egito, acreditando que assim conseguiriam escapar da Assíria, Deus denuncia essa falsa confiança como uma aliança com a morte. Isaías 28:15. Eles estavam colocando a sua esperança na habilidade humana, na diplomacia e no poder militar. Mas aí Deus responde dizendo, ali no verso 16: Eis que ponho em Sião uma pedra, pedra provada, preciosa pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crer não se apressará. Perceba que é o contraste. O povo estava buscando segurança nas alianças humanas, mas Deus oferece uma pessoa, que é o Messias. Eles construíram sobre fundamentos instáveis. Deus estabelece um fundamento eterno. Isso é muito maravilhoso, né? O povo estava construindo sobre a areia. Deus está apresentando a pedra fundamental, a pedra angular, a rocha eterna, um fundamento eterno. O Novo Testamento, ele identifica essa pedra como Jesus Cristo, né? Paulo cita esse texto em Romanos 9:33. Depois leia também. Pedro vai desenvolver em 1 Pedro 2:4-8. E o próprio Senhor Jesus, ele aplica essa imagem a si mesmo, né? Em Mateus 21:42, tá? Então eu peço que vocês leiam esses três textos com calma. Romanos 9:33, 1 Pedro 2:4-8 e Mateus 21:42. Cristo, ele é a pedra angular rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. E quem constrói sua vida sobre ele permanece firme, quem o rejeita inevitavelmente tropeça. Então essa continua sendo a grande pergunta para nós hoje, né? Sobre qual fundamento nós estamos construindo nossa vida, né? Sobre areia, sobre aquilo que é instável, dinheiro, carreira, estabilidade, influência, tradição, saúde, ou até mesmo em relacionamentos, né? Mas nenhum deles suporta o peso da nossa esperança. Então, todos eles podem falhar, mas Cristo é aquele que permanece para sempre. Hebreus 13:8. Depois você leia também. Nos versículos 21 e 22, Isaías faz uma afirmação surpreendente, né, ao dizer que o juízo é uma obra estranha de Deus. Aqui não significa que Deus seja relutante em fazer justiça, nem que sua santidade seja menor do que sua misericórdia. Não, não é isso. Significa que o juízo não é aquilo em que Deus encontra prazer, né? O coração de Deus se inclina para salvar, restaurar, perdoar. Como nós temos falado também nos últimos estudos e pregações, o coração de Deus está em levar o perdido ao arrependimento para que ele possa ser salvo, né? Ezequiel 33:11 declara que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que ele se converta e viva. Olha que maravilhoso isso. Lamentações 3:33 acrescenta que ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, quando Deus disciplina, seu objetivo não é simplesmente fazer sofrer. Seu propósito é quebrantar nosso orgulho, é nos conduzir ao arrependimento e restaurar nossa comunhão com Ele. Então, o capítulo 28 do profeta Isaías termina com uma parábola sobre um agricultor, né? Isaías pergunta se o lavrador passa o tempo todo arando a terra. Evidentemente que não. Há tempo para poder arar, tempo para poder semear, tempo para poder debulhar, tempo para poder colher. Além disso, cada semente recebe um tratamento diferente. O endro não é debulhado como trigo, porque cada cultura, né, exige um cuidado específico. O que isso quer nos ensinar? Essa imagem é que Deus usa para poder explicar sua maneira de agir conosco, né? Deus conhece perfeitamente cada um de seus filhos. Ele sabe quando consolar, quando confrontar, quando esperar e quando disciplinar. Então, nem todas as provações têm o mesmo propósito, né? Porque Deus está formando pessoas diferentes. O agricultor divino nunca trabalha de forma aleatória. Sua disciplina ela é medida com perfeita sabedoria e nenhuma circunstância da nossa vida é desperdiçada. Ainda falando sobre a disciplina, como Deus disciplina o seu povo, Romanos 8:28, né, nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E Hebreus 12, como eu pedi que vocês leiam, afirma que Deus nos disciplina para que a gente possa participar da sua santidade. E que, embora essa disciplina seja dolorosa no presente, ela produz depois fruto pacífico de justiça. Então, até as aflições, quando são conduzidas, né, pelas mãos de Deus, quando a gente compreende isso, elas se tornam um instrumento de santificação. Bendito seja Deus por isso, né? Meus irmãos, no fim das contas, né, Isaías 28 nos convida a abandonar toda a falsa segurança e descansar unicamente em Cristo, que é a pedra angular. Também nos ensina a receber com humildade tanto a palavra de Deus quanto a disciplina de Deus, sabendo que ele nunca age sem propósito. Deus nos joga dados, né? O Deus que corrige é o mesmo Deus que salva, o Deus que derruba nosso orgulho é o mesmo Deus que se torna a nossa coroa de glória. Então, aquele que firma a vida sobre Cristo Jesus, ele jamais será abalado, porque ele tá sendo edificado sobre o único fundamento que permanece para sempre. Então, essa é a mensagem do profeta Isaías no capítulo 28. O que Deus falou no passado, hoje ele nos fala com muito mais clareza, a gente já conhecendo a vida e a obra de Cristo Jesus. No capítulo 29 ele continua a mesma mensagem do capítulo anterior, mas agora o foco deixa de ser Samaria e se volta para Jerusalém, né? Chamada por Isaías de Ariel. A cidade era o centro da adoração a Deus, né? Possuía o templo e oferecia regularmente seus sacrifícios. No entanto, toda essa religiosidade havia produzido uma falsa sensação de segurança também. Eles acreditavam que por serem o povo da aliança e por possuírem o templo, jamais seriam alcançados pelo juízo de Deus. Isaías, então, mostra que privilégios espirituais não substituem um coração obediente. A religiosidade não substitui um coração obediente, né? Por isso que Deus anuncia, no capítulo 29, que a própria Jerusalém seria cercada e humilhada, ali nos 4 primeiros versos. É interessante também a gente perceber que Isaías não apenas apresenta os exércitos inimigos, né, como responsáveis pelo sofrimento da cidade. Por trás deles está o próprio Senhor disciplinando seu povo, o que falamos sobre o capítulo 28. Deus continua governando a história, usando até mesmo as nações para poder cumprir os seus propósitos, o que temos abordado também já em várias lições. Contudo, o juízo não seria a sua palavra final. Nos versículos de 5 a 8, Isaías promete que os inimigos desapareceriam como um sonho ao amanhecer. O Senhor disciplina, mas também preserva o seu povo. Foi o que nós falamos no capítulo 28. A disciplina de Deus é acompanhada de seu amor. Não podemos entender disciplina como Deus sádico, um Deus sanguinário. Não. A disciplina acompanha o seu amor, e o contrário é verdadeiro. No seu amor, há disciplina. Então, a partir do versículo 9 do capítulo 29, o profeta revela que o maior problema de Jerusalém não era a questão militar, não era esse problema de Jerusalém, mas era espiritual. O povo estava cego. Aí, mais uma vez, o título da nossa lição, a cegueira espiritual. Não estava faltando inteligência e nem acesso à revelação, né? Faltava para esse povo sensibilidade para compreender a palavra de Deus. Isaías, então, ele compara a revelação a um livro selado, né? Quem sabe ler, ele não consegue abri-lo. E quem não sabe ler, também não consegue entendê-lo. Ali os versos de 11 a 12. A mensagem aqui é clara. Sem a iluminação de Deus, até mesmo aqueles que possuem as Escrituras, eles permanecem incapazes de compreender a sua vontade. A cegueira espiritual é sempre mais grave do que qualquer outra cegueira, do que a cegueira física, né? Aí aqui, queridos, eu queria fazer como posso dizer, uma conexão muito rica, tá? Do ponto de vista bíblico e teológico, né? A promessa ali de Isaías 29, você lendo Isaías 29, ela vai encontrar o seu cumprimento em Cristo. E as curas de cegos realizados por Jesus não são apenas milagres de compaixão, mas são sinais, como João chama de sinais, né? São sinais de que as promessas messiânicas de Isaías estavam sendo cumpridas. Por exemplo, só, quando a gente lê Isaías 29, 18, a gente lê assim: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e das trevas os olhos dos cegos as verão. Perceba que Isaías não está falando apenas de cegueira física. O contexto do capítulo é cegueira espiritual. Então, o povo tinha o livro, né, que é a revelação de Deus, mas era incapaz de compreendê-lo, como eu falei os versos 11 e 12.
Eles tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. O problema não era, então, nem as vistas, nem os ouvidos. Nem os olhos, nem os ouvidos. Mas o problema era o coração. Quando Jesus vem, ele cura diversos cegos. Você tem relatos ali em Marcos, capítulo 10, João 9, Mateus 9. Mas só que esses milagres, eles possuem um significado maior. Eles revelam que o Messias chegou para abrir não apenas os olhos físicos, mas também os espirituais. Isso fica muito claro em João capítulo 9. Depois de curar o cego de nascença, Jesus conclui assim, João 9:39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Ou seja, o milagre físico é uma parábola viva, entende? É o homem que era fisicamente cego passa a enxergar e também reconhece Jesus como Senhor. Já os fariseus, que possuíam visão física e profundo conhecimento das Escrituras, eles permanecem espiritualmente cegos. Então, João está mostrando exatamente a realidade denunciada por Isaías 29. Existe uma outra conexão aqui muito importante. Em Mateus 11, os versos 2 a 5, quando João Batista envia mensageiros perguntando se Jesus é realmente o Messias, Jesus não responde simplesmente dizendo, sim, eu sou. Em vez disso, ele aponta para as suas obras. Ele diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Jesus está reunindo ali várias profecias do profeta Isaías, especialmente o capítulo 29, né? Dizendo, olhem para o que está acontecendo. O reino prometido, aquilo que Isaías falou no capítulo 29, chegou até vocês. Então, qual a aplicação que eu faço aqui para gente? Isaías 29 vai denunciar um povo que possuía a palavra de Deus, mas era incapaz de compreendê-la porque seu coração estava endurecido. Seu coração estava em outros lugares, não em Deus. Eles eram espiritualmente cegos. E quando Jesus vem, ele não apenas cura cegos, ele demonstra que possui autoridade para fazer aquilo que nenhum homem pode fazer, abrir os olhos do coração. Isso que Jesus faz, que ninguém pode fazer. Então, toda cura de um cego anuncia que o Messias chegou para poder tirar, remover, essa que é a palavra, remover a cegueira produzida pelo pecado e conduzir seu povo ao verdadeiro conhecimento de Deus. Essa, então, é uma das marcas mais belas ali do ministério de Jesus, né? Ele não veio, como eu tenho sempre falado isso, ele não veio apenas para melhorar a nossa condição humana, trazer conforto. Ele veio para restaurar aquilo que o pecado destruiu. Ele abre os olhos para que possamos ver a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versos 4 a 6. Ele abre os ouvidos para que possamos ouvir a sua voz. João 10, 27. E ele abre o coração para que possamos crer no Evangelho. Por isso que as curas dos cegos são muito mais do que milagres de poder. São sinais de que em Cristo a promessa de Isaías 29 começou a se cumprir. Vamos seguindo no capítulo 29, quase terminando. O ponto mais conhecido desse capítulo aparece no versículo 13. Deus diz assim, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Volto a dizer, o problema de Jerusalém não era a ausência de religião, mas era uma religião sem coração. Lá havia culto, havia sacrifícios, celebrações, havia o templo, mas faltava amor, reverência, verdadeira intimidade e comunhão com Deus. Nós podemos ver que séculos depois Jesus ele cita exatamente esse texto para poder denunciar a hipocrisia dos fariseus. Depois leia Mateus 15, 7 a 9. A mesma advertência, queridos, continua válida para nós hoje. Então, o que Isaías fala, Isaías 29, Mateus 15, 7 e 9, continua válido para a gente hoje. É possível a gente frequentar a igreja, cantar, orar, servir e até conhecer boa teologia, discordar e concordar, mas manter o coração distante do Senhor. Um coração duro, frio, um coração distante, de fato, do nosso Senhor Deus. Nos versículos finais do capítulo 29, os versos 17 a 24, o tom ele muda completamente. Perceba, depois do juízo, Deus promete restauração. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os humildes se alegrarão no Senhor e os opressores desaparecerão. Essas promessas, meus irmãos, apontam para a obra do Messias, para a obra de Cristo. Não é por acaso que quando João Batista, como eu disse, pergunta se Jesus era realmente o Cristo, Jesus ele responde mencionando justamente esses sinais que nós encontramos aqui.
no capítulo 29, né? Jesus ele responde dizendo: os cegos veem, os surdos ouvem, os pobres, e aos pobres é anunciado o evangelho. Mateus 11, 4, 5. Cristo ele é o cumprimento da esperança anunciada por Isaías. No fim, Isaías 29 nos ensina que Deus não se impressiona com uma religiosidade meramente exterior. Deus não se impressiona com títulos, pastor, apóstolo, profeta, bispo, arcebispo, enfim. Ele busca um povo que o adore de todo o coração. É isso que a gente ora e deseja para a Igreja Batista Serra dos Órgãos, né? Ao mesmo tempo, o capítulo nos enche de esperança, porque o mesmo Deus que confronta a nossa hipocrisia também promete abrir os nossos olhos, transformar nosso coração e restaurar aqueles que se humilham diante dele. Eu oro para que a verdadeira adoração não venha a nascer apenas dos nossos lábios, de uma boa música, mas de um coração que foi alcançado e renovado e se alegra pela graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente e que toda essa mensagem do profeta Isaías 28 e 29 possa ganhar espaço no nosso coração e que Deus nos abençoe em Cristo. Um grande abraço.